Só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. É provável que você já tenha ouvido essa frase do filósofo inglês Samuel Johnson, que viveu lá nos idos de 1700. A morte não se discute mesmo. Já quanto aos impostos, o fato é que todos os governos cobram e todos os contribuintes reclamam e muito. O governo Bolsonaro avisou que está preparando uma mudança nos impostos, mas a Câmara dos Deputados se adiantou e discute a proposta de emenda constitucional 45 de 2019, que pretende simplificar a cobrança de tributos. Para tentar entender melhor essa proposta, nós recebemos o economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, autor do estudo que originou a PEC. Bernard, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Obrigado pelo convite, Antônia, para participar dessa discussão na TV Senado. Então, essa proposta sua, ela traz aí essa tentativa de simplificação. A gente sabe que ela enxuga alguns impostos, ela reúne alguns impostos, principalmente os impostos que são pagos de forma quase que invisível, são pagos em primeiro momento pelo empresário, pelo produtor, mas eles, no fim das contas, são pagos pelo contribuinte consumidor. Como é que você explica um pouquinho para a gente essa reforma, o que ela traz de simplificação e quais são as chances dessa proposta vingar aí nesse debate? Vamos lá. Em termos de simplificação, o que a proposta propõe é substituir 5 tributos atuais, que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, por um único imposto, que a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços. Por que a gente está propondo isso? Não é simplesmente para dizer que ficou mais simples reduzir o número de tributos, não é esse. Na verdade, é que esses 5 tributos que a gente tem hoje geram muitas distorções que acabam prejudicando o crescimento da economia. E que tipo de distorção são essas? São várias. Primeira distorção, eles tributam investimentos e exportações e com isso fazem com que a economia cresça menos. Segunda distorção, eles são extremamente complexos e fazem com que o custo de pagar imposto seja altíssimo no Brasil e o litígio entre os contribuintes e o fisco seja também provavelmente o mais alto do mundo aqui no Brasil. Terceiro motivo, os nossos tributos são feitos para gerar tensões federativas. A guerra fiscal entre os estados, existe guerra fiscal entre os municípios, existe guerra fiscal hoje no Brasil entre estados e municípios. A gente fez aqui, Bernardo, até a partir do material da sua proposta, da PEC, a gente fez esse pequeno infográfico aqui só para mostrar um pouquinho. PIS, COFINS e IPI são governos cobrados, são impostos, tributos cobrados, não dá para chamar tudo de tributo, porque a COFINS é uma contribuição, né, de imposto, pelo governo federal. ICMS pelos estados, ISS pelos municípios. Você está juntando tudo isso em um imposto só. Isso, exatamente. E esse imposto, ele vai ser gerido simultaneamente pelas 3 esferas da federação. Esse imposto vai ter um comitê gestor que vai gerir a arrecadação, ele vai ser arrecadado numa conta centralizadora, essa conta centralizadora vai ser gerida por um comitê gestor formado por representantes das 3 esferas de governo. E esses recursos vão ser distribuídos para a União, para os estados e para os municípios. Essa é a essência da proposta que está lá na PEC 45. Isso, a ideia do ponto de vista de chegada é esse. Agora, a proposta tem algumas características importantes que eu acho que a gente tem que mencionar. Antes da gente mencionar essas propostas, eu dei uma invertida aqui. Vamos ficar aqui com essa essência do seu projeto, mas vamos mostrar um pouquinho para o nosso telespectador e até para você, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O que é a confusão, a sopa de letrinhas? A gente tem um outro infográfico que mostra essa sopa de letrinhas do sistema tributário brasileiro, que é algo assim, né? Eu coloquei aqui a sigla de cada um. União tem 12 impostos, se a gente pensar a COFINS, que é uma contribuição sobre fim social, para fim social, né? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e Imposto de Importação, Imposto de Operações Financeiras, Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica. ITR é sobre Imposto Territorial Rural. A CID está sem alíquota agora, mas é cobrada sobre combustíveis, não é isso? Sim, mas quer dizer, é muita coisa. A gasolina tem, né? Gasolina ainda tem. Então, os estados, União cobra 12 impostos, estados 3 impostos, arrecada e município 3 impostos também. A gente precisa disso tudo aqui? Ou é exatamente isso que você está mostrando? A gente não precisa disso tudo. Esses vários tributos, eles têm várias categorias. Na verdade, são 4 categorias principais. Um tributo sobre bens e serviços, que são o objeto dessa discussão que nós estamos fazendo. Alguns são tributos sobre a renda, imposto de renda, pessoa física, jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido.
Uma parte é tributo sobre a folha de salários, é o INSS aí no seu gráfico, e uma parte são tributos sobre a propriedade ou transferência de propriedade. E aqui nós temos vários. Isso aqui é a base, esses 4 itens são a base, na verdade, de cobrança de tributo praticamente no mundo todo. No mundo inteiro tem essas bases. O Brasil multiplica um pouco os tributos que incidem sobre essas bases, principalmente na tributação de bens e serviços. Nas outras áreas, o Brasil não foge muito do padrão mundial. Na tributação de bens e serviços, a maioria dos países do mundo adota um único imposto, geralmente um imposto sobre valor adicionado, um IVA. Aqui no Brasil, nós temos 5 tributos que fazem esse papel, cada um deles como pedaço da base de incidência, extremamente complexos e geradores de muitas distorções para a economia brasileira. É por isso, então, que você se concentrou aí nessa área dos impostos e tributos sobre bens e serviços. O restante, o que diz respeito à renda, à folha e propriedade, você entendeu, o Centro de Cidadania Fiscal entendeu que está bem, assim? Não é que a gente acha que está bem. A gente acha que existe, sim, e o próprio governo está colocando isso na mesa, existe uma agenda de redução da tributação da folha de salários, que precisa ser feita de forma inteligente, e tem uma agenda de revisão dos tributos sobre a renda. E tem uma discussão no Brasil também sobre os tributos sobre propriedade. Todos eles têm as suas funções. O nosso foco tem sido na tributação de bens e serviços, porque do ponto de vista de produtividade, do impacto sobre o potencial de crescimento do país, claramente as maiores distorções estão aqui, nesses tributos que a gente quer mexer. Então, vamos aproveitar essa reforma fiscal, ela tem assim a varinha de condão de fazer com que a economia melhore um pouco, porque a reforma trabalhista não trouxe nenhuma melhora para a economia. A reforma previdenciária, como mecanismo indutor de desenvolvimento econômico, também o que muitos economistas dizem é que ela não tem esse potencial. Essa reforma tributária tem potencial? Essa é uma boa pergunta. A reforma da Previdência é extremamente importante porque, sem a reforma da Previdência, as contas fiscais do Brasil estão desarrumadas e com a conta fiscal desarrumada, com as contas fiscais desequilibradas, o país não cresce. Não cresce nem no potencial. Agora, o Brasil tem um problema extremamente sério. O potencial de crescimento do país hoje é baixo. A reforma tributária, principalmente essa que nós estamos propondo, de tributação de bens e serviços, ela tem como objetivo aumentar o potencial de crescimento do país. E o impacto pode ser extremamente relevante. É muito difícil calcular ele com precisão, mas nós estamos falando por baixo de um aumento do PIB potencial da ordem de 10 pontos percentuais em um horizonte de 15 anos. Vamos mostrar, então, aproveitando esse potencial de crescimento, a gente fala em PIB, né? Quando a gente fala em PIB, a gente volta para a arrecadação. E a gente fez aqui também um gráfico básico, são dados tanto da Receita Federal como os outros dados são de estados e municípios, a gente coletou junto à Associação Comercial de São Paulo, que mostra a arrecadação, isso aqui é a arrecadação de 2018, um total de 2 trilhões 388, isso tudo arredondado, obviamente, 388 bilhões de reais. Ou seja, a economia pode crescer, o governo pode arrecadar muito mais do que isso aqui. Na verdade, a nossa proposta é feita para manter a carga tributária constante com proporção do PIB. O que ela faz é aumentar o potencial de crescimento do PIB. Ao PIB crescer mais, todo mundo se beneficia. O governo se beneficia porque vai arrecadar mais sem aumentar a carga tributária, mas os consumidores se beneficiam porque a renda deles aumenta mais em função do maior crescimento do PIB, assim como as empresas também vão lucrar mais relativamente ao cenário sem reforma tributária. Então, me diga aí qual é a sua medida de carga tributária em função do PIB, porque a gente ouve de falar de 30%, de 40%, de 25%. Qual é na avaliação de vocês aí, de fato, a carga tributária brasileira em função do PIB? O melhor dado que a gente tem é o consolidado pela Receita Federal, que dá 32,3% do PIB de carga tributária no Brasil. Então, esse é o número que a gente usa normalmente ao falar da carga tributária brasileira. Mas o ponto aqui é um nível alto para país com o grau de desenvolvimento do Brasil, não é para país desenvolvido, tem países desenvolvidos que têm cargas tributárias mais altas, mas a carga tributária, a discussão que a gente está fazendo na reforma tributária não é uma discussão de carga tributária. A discussão de carga tributária é uma discussão de despesa. Assim, a carga tributária vai ser aquela que é suficiente para cobrir as despesas que o país tem. Então, se você quer reduzir a carga tributária, tem que cortar a despesa. Não tem outra opção. Simples assim, Simples assim. A discussão que nós estamos fazendo é da qualidade dos tributos.
Não é da carga tributária, é a qualidade dos tributos. Os tributos brasileiros atualmente são muito ruins, principalmente na tributação de bens e serviços. E isso tem um impacto extremamente negativo sobre a produtividade e o potencial de crescimento do país. Então, essa reforma, ela tem, o primeiro impacto dela é no setor, digamos assim, produtivo, para a empresa, para a indústria, para a propriedade produtiva. É aí que vai sentir ou ela vai chegar no cidadão? Os dois, na verdade. O que a reforma faz é eliminar distorções que fazem com que a produtividade caia. Que distorções? São algumas que eu já falei. O custo de pagar imposto, o custo burocrático de pagar imposto no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o mais alto do mundo. O litígio, que tem custo e tem também gera muita insegurança jurídica. O fato de você onerar investimentos, que reduz o nível de investimento e reduz o potencial de crescimento do país, e principalmente a estrutura tributária brasileira faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. Então, vou te dar um exemplo. É bom a gente ter um exemplo. O que é uma economia organizada ineficiente? É isso. O que significa isso? Vamos supor o seguinte, aqui se você quer construir um prédio de concreto armado no Brasil, o valor adicionado no canteiro de obras paga tributos ISS e PIS/COFINS cumulativo, no máximo 8,65%. Eu quero construir um prédio com uma estrutura pré-fabricada, aí o valor adicionado na indústria, que paga ICMS, 12% em São Paulo para uma estrutura metálica e paga PIS/COFINS não cumulativo, que é 9,25%. Ou seja, aqui paga 21,25%, aqui paga 8,65%. Suponha que com uma determinada quantidade de trabalhadores e capital, que são os insumos econômicos que a gente tem, que eu pudesse construir 10 prédios de concreto armado, eu pudesse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro me empurra a construir 10 prédios, porque para economizar tributos, você vai escolher um sistema de produção que pode não ser o mais eficiente. Esse tipo de distorção, então é o seguinte, com uma determinada quantidade de capital e trabalho, que são os insumos econômicos que a gente tem para produzir, você, por conta do sistema tributário brasileiro, produz muito menos do que você poderia produzir. Eu estou aqui tentando achar uma lógica. Ele empurra por quê? É para você contratar mais gente, não? Não, ele empurra porque ele é distorcido. Isso acontece de forma generalizada. Toda vez que a tributação depende de como eu organizo a produção, ela me induz a organizar a produção de uma forma que pode ser ineficiente. Então, isso acontece de forma generalizada. Vou dar outro exemplo. O sistema de distribuição de quase todas as grandes empresas de varejo brasileiro ou grandes produtores de bens de consumo está montado em cima de benefícios fiscais. Só que esse sistema de distribuição maximiza o custo de logística. Ou seja, aumenta a quantidade de caminhão e quilômetros rodados de caminhão para reduzir os impostos. Só que a economia não ganha nada com isso. Eu centralizo num lugar só a minha central de distribuição, por exemplo, mas eu tenho que mandar tudo via... Não, normalmente, se não fosse o imposto, a empresa ia fazer um centro de distribuição no lugar onde minimizasse o custo de logística, que gastasse o mínimo de quilômetros rodados de caminhão para distribuir aquele produto. Hoje, ela organiza em função de tributação. Ela vai para onde tem o maior benefício fiscal e com isso, ela aumenta o custo de logística. E aí a gente está falando de ICMS. Tem um monte de caminhão rodando o país à toa, estamos falando de ICMS. Tem um monte de caminhão rodando à toa o país sem produzir nada demais, porque o produto final é o mesmo. Só que eu gastei mais horas de trabalho do caminhoneiro e mais caminhão para poder chegar ao mesmo produto para o mesmo consumidor. Por quê? Porque a empresa, ao fazer isso, reduz o custo tributário dela. Isso chama organização ineficiente da economia. E na hora que você soma todos esses efeitos, o impacto sobre o PIB potencial do Brasil é muito grande. E você tem uma estimativa aí de como é que muda isso? Vamos então voltar aqui para a proposta, né? Vamos voltar lá para onde a gente começou. Você junta 3 impostos da União, um federal ou estadual, que é a maior arrecadação dos estados, e ISS, que é a maior arrecadação dos municípios. Como é que você espera enfrentar aqui uma coisa chamada guerra fiscal, que é exatamente o que você falou? Os estados dão vantagens para as empresas se instalarem lá, por exemplo, reduzindo a tributação de ICMS. Nós estamos propondo resolver isso com uma transição. A transição que nós estamos propondo é uma transição em 10 anos. A ideia é que o novo imposto ele tem uma alíquota crescente ao longo do tempo e os tributos antigos têm uma alíquota decrescente ao longo do tempo até serem extintos depois de 10 anos. Com esta transição, todos os benefícios que existem nos tributos atuais, eles vão sendo progressivamente eliminados à medida que você vai eliminando os tributos atuais. Eles vão ser progressivamente reduzidos até serem extintos. Essa transição, inclusive, permite você fazer essa mudança mantendo a carga tributária totalmente constante.
Então, você vai reduzindo a cobrança desses, aumentando, e aí você vai equilibrando a balança. E mantendo a carga tributária constante, exatamente. Ao fazer isto, você, com transição, termina com os benefícios existentes. Aí, tem duas perguntas que vão surgir. A primeira pergunta, olha, tem empresas que fizeram investimentos em cima dos benefícios atuais, que são distorsivos e fazem o PIB do Brasil ser menor do que poderia ser. Para essas empresas, nós estamos dando esse período de transição. Entre a aprovação da PEC e o início da transição, inclusive, vão no mínimo 2 anos. Então, nós estamos falando no mínimo 12 anos para que as empresas consigam recuperar os investimentos que foram feitos com base no sistema tributário atual. Por outro lado, tem uma questão que é a seguinte, mas os benefícios servem como instrumento de desenvolvimento regional. Só que eles são extremamente ineficientes hoje como instrumento de desenvolvimento regional. Por quê? Porque a gente fala nas zonas francas, a gente fala em todos esses benefícios que são concedidos em cima de impostos. Isso. Só que esses benefícios, vamos falar primeiro da guerra fiscal do ICMS. Normalmente, o Estado dá benefício para atrair empresa que não tem vocação para ir para o Estado. Então, o meu Estado, São Paulo, dá benefício para frigorífico, que deveria estar onde está o boi. E tem estado no Centro-Oeste, onde tem boi, que dá benefício para a montadora, que talvez estivesse em São Paulo. De novo, o efeito ruim sobre produtividade, um monte de caminhão rodando à toa o país. E, em termos de geração de emprego, talvez o frigorífico gere até mais emprego do que a montadora. Tá certo? Então, o que a gente está falando é falar o seguinte, quando se corrige essas distorções, a economia vai se organizar de forma eficiente. Aí fala, e como é que eu trato do desenvolvimento regional? Aí sim é um ponto importante. A gente entende que, junto com essa proposta, tem que vir um reforço da política de desenvolvimento regional. A gente entende que a União vai ter que colocar recursos, sim, para transferir para os estados mais pobres do Brasil, para que eles possam fazer políticas de desenvolvimento regional. Então, eu ia te fazer uma pergunta que era, quem vai pagar por essa conta, quem ganha, quem perde? O que você está dizendo aí é que a União vai ter que arcar no começo com uma parcela maior, vai ter que distribuir melhor esses impostos. A União vai ter um custo para a União, sim, do reforço da política de desenvolvimento regional. Nós não definimos, porque essa é uma questão política, achamos que é o parlamento que tem que definir essa questão, mas eu posso te garantir que o efeito positivo sobre o crescimento do PIB, sobre a receita da União, mais do que compensa esse custo. Mesmo com esse custo, em princípio, a União sai ganhadora do processo por conta do maior crescimento da economia. Do bolo, né? Do bolo. Você falou que, às vezes, o Estado no Centro-Sul, no Centro-Oeste, chama uma montadora de carros que estaria melhor lá em São Paulo, e São Paulo chama um frigorífico que estaria melhor lá em Mato Grosso, onde tem boi. Não será por conta da história de que o imposto é cobrado na origem, ou seja, onde se fabrica o produto, onde se produz o bem? Exatamente. O ICMS hoje é cobrado, uma maior parte dele, nas transações entre estados, no estado de origem. O IBS, que é um imposto do tipo de imposto sobre valor adicionado, ele é um imposto que é cobrado no destino, ou seja, a receita pertence ao estado de destino na parcela estadual e ao município de destino na parcela municipal. A distribuição pelo destino faz com que esse seja um imposto sobre o consumo e não sobre a produção. No fim, o imposto sobre a produção, quem acaba pagando a conta é o consumidor também, só que de forma não transparente. Na hora que você faz isso se transformar no imposto sobre consumo, ele elimina as distorções que existem no sistema tributário atual e, ao mesmo tempo, dá transparência para o consumidor sobre quanto ele está pagando de imposto no que ele está comprando. Tá, dá transparência. Então, hoje as empresas pagam. As empresas vão deixar de pagar, de fazer esse processo de pagamento e ele vai ser cobrado lá na hora que você comprar o quilo de carne ou carro, que você vai dizer, não, está aqui, ó, o preço do produto é isso aqui, é 20 e você está pagando mais 5 de imposto. É isso? É isso, exatamente isso. Agora você não vai facilitar, então, não vai privilegiar os estados que já têm uma população mais rica, que vão comprar mais coisas e vão ter mais impostos? Não, é o oposto. Na verdade, quem ganha e quem perde nessa transição, essa é uma coisa, duas coisas importantes. Assim, em termos estáticos, quem ganha e quem perde, ganha os estados onde o consumo é maior que a produção e perde os estados onde a produção é maior que o consumo. E, de forma geral, a grande maioria dos estados mais pobres do país ganham receita com essa mudança. Por outro lado, e a questão mais importante, é a seguinte, não se pode olhar isso em termos estáticos, porque, na verdade, com o maior crescimento da economia, todo mundo é beneficiado. Além disso, nós estamos propondo, dentro desse modelo, como eu falei, ter uma transição de 10 anos do sistema tributário atual para o novo sistema. Ou seja, para os contribuintes, a mudança é em 10 anos. Mas, na distribuição da receita, lembra que eu falei, esse imposto vai para uma conta centralizadora. Na distribuição da receita dessa conta centralizadora para os estados e para os municípios, a transição é feita em 50 anos. Ou seja, a transição da distribuição atual da receita para a distribuição pelo destino, quer dizer, proporcional ao consumo, é feita ao longo de 50 anos. E quem vai gerenciar esses 50 anos na história do Brasil é uma eternidade, né?
Mas não tem, isso é uma fórmula matemática, não precisa ter ninguém gerenciando. Essa fórmula vai ser aplicada... As mudanças de governo que a gente tem, as mudanças de direcionamento, você acha que não vão implicar, ter nenhum tipo de... Não acredito que afete essa... percalço nesse caminho aí. Primeiro porque isso está na própria emenda constitucional, então qualquer mudança exigiria uma emenda constitucional. Segundo, que assim começar a operar esse novo sistema, todo mundo vai entender que ele é muito melhor do que o sistema atual. Muito mais simples, muito mais eficiente para os consumidores. Essa mudança que nós estamos propondo aumenta o poder de compra dos consumidores por baixo em 10%, além do que cresceria num horizonte de 15 anos. Cada brasileiro vai aumentar o seu poder de compra em 10% em função disso. Eles vão sentir isso. Quando a gente fala a pressão para reverter isso vai ser praticamente inexistente. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente pensa também nessa guerra fiscal dos estados com o ICMS, mas a gente pensa nas empresas que têm esses benefícios fiscais. Você acha que já tem esse clima para essa reforma? Você falou em 2 anos para essa aprovação. Você tem esse clima para a reforma nesse ano de 2019 ainda? Olha, o timing vai ser decidido pelo legislativo, não depende nosso trabalho, é um trabalho técnico. Então, não temos como saber. Acho que existe um clima muito favorável para a reforma tributária hoje no Brasil. Tanto do ponto de vista empresarial, há uma percepção generalizada no setor empresarial que o nosso sistema tributário não dá mais, como do ponto de vista dos estados, por exemplo, que sabem que o ICMS é um imposto fadado a ser cada vez menos relevante. E eles estão pendurados num imposto que tende a ser cada vez mais relevante, porque a economia é cada vez menos de mercadorias, cada vez mais de serviços. E isso tudo cria um ambiente favorável à reforma tributária. O que nós estamos propondo para minimizar as resistências é exatamente essa transição em 10 anos. A partir do começo, falei, 2 anos antes de começar a transição e a partir do começo da transição, mais 10 anos. Com isto, eu acho que a resistência das empresas tende a ser muito minimizada, porque a resistência poderia vir de, eu fiz um investimento, agora se mudar muito rápido, eu posso perder meu investimento. Mas 10 anos é um tempo Mas 10 anos é um tempo mais do que razoável para ela recuperar o investimento que ela fez. Isso aí não atinge as empresas que são optantes pelo Simples, né? Não alcança as empresas do Simples. As empresas do Simples vão poder optar se querem ficar no Simples como estão, ou se elas querem entrar no sistema de débito e crédito desse imposto e tirar do faturamento a parcela correspondente a esses 5 tributos que estão sendo extintos. Você acha que pode ser razoável para as empresas? Assim, o que os seus cálculos indicam? Pode ser uma vantagem sair do Simples e ir para esse sistema? De forma geral, as empresas que estão no meio da cadeia produtiva vão optar por entrar no sistema de débito e crédito, e as empresas que estão na ponta que vendem para o consumidor final, que é a grande maioria das empresas do Simples, provavelmente vai preferir ficar no regime atual. Vamos falar um pouquinho de outras questões. A gente está falando, a proposta, a PEC 45, ela se concentra na questão desses tributos sobre bens e serviços. Mas você falou aí tributos sobre renda, folha, né, essas 4 bases, né? E propriedade. Quando a gente fala sobre renda, a gente tem uma parcela importante, não em termos de quantidade de pessoas, isso é ínfimo, mas em termos de volume de dinheiro, que não paga imposto, né? que é a distribuição aí de lucros das empresas. E também tem a questão do imposto de renda, que fala-se que, na verdade, quem ganha mais paga menos imposto se a gente pensar em trabalhador assalariado. O que você está preparando ou pensando sobre esses 2 pontos? Na verdade, nós não temos uma proposta fechada sobre esses 2 pontos, sobre a questão de renda. É um tema que está em discussão no Centro de Cidadania Fiscal. Só precisa tomar um pouco de cuidado com essa... De fato, no Brasil, a distribuição de dividendo é isento, não paga imposto. Agora, precisa tomar cuidado a dizer que isso beneficia todo mundo que recebe dividendos. Porque você tributa na empresa numa alíquota alta, de 34%. Se você tributar 34% na empresa e não cobrar 27,5% da pessoa física, não tem muito problema, tá certo? Você simplesmente tributou num lugar, não tributou no outro. O problema existe quando você, na empresa, paga muito menos que 34%, por N motivos. Isso pode acontecer nas empresas de lucro real, porque elas reduzem a base de cálculo, reduzem o imposto devido, mas acontece sobretudo nas empresas dos regimes simplificados, em que, um lucro presumido, por exemplo, um prestador de serviço, um profissional liberal que tem uma empresa de lucro presumido, ele pode ser, por exemplo, 80% da receita dele é a renda dele, tirando todos os gastos dele, com o aluguel, com a secretária, sobra 80% da receita. Ele vai pagar imposto sobre 32% da receita na empresa e distribui esses 80% para a pessoa física sem pagar imposto. Aqui nós temos um problema. Aqui nós temos um problema distributivo. Porque essa pessoa aqui, na soma da empresa com a pessoa física, pagou muito menos do que os 34% e muito menos do que os 27,5% que tem na legislação hoje. Então, esse é um tema que precisa ser olhado com cuidado. E, por outro lado, os 34% que são cobrados na empresa hoje, no Brasil, acabaram virando eles têm impacto negativo sobre o investimento no país. Porque o mundo inteiro está reduzindo a tributação na empresa e o Brasil ficou para trás. Hoje, a alíquota do Brasil é mais alta que qualquer país da OCDE.
naquilo que é cobrado na empresa. Não na soma de empresa, mas distribuição. Por isso a opção de vocês por começar por esse processo? Não. Por esse setor? Não, a gente, na verdade, assim, eu falei, essa é uma segunda agenda. O Centro de Cidadania Fiscal, nesse momento, está concentrado na discussão da tributação de bens e serviços, porque, do ponto de vista de produtividade, é a agenda mais importante para o Brasil. E você acha que a gente consegue ver os resultados em quanto tempo depois de aprovada essa PEC? A gente já consegue ver em, vamos lá, são 3 tempos. Se aprovar a PEC, você tem imediatamente um impacto positivo sobre expectativas e ambiente de negócios. Automaticamente tem um impacto positivo sobre investimento. Depois você tem um segundo impacto ao longo da transição, porque os novos investimentos vão passar a ser feitos com base no novo sistema tributário e não no velho. Só isto faz com que aumente a produtividade no Brasil. Faz com que a mesma quantidade de trabalhadores e capital eu consiga produzir mais do que eu consigo produzir hoje. Depois, no final da transição, tem um terceiro impacto positivo, que é a extinção dos tributos atuais com toda a complexidade que eles trazem para a economia e todo o custo de pagar imposto associado a eles. Então, a gente está falando aqui neste horizonte, nós estamos falando de um impacto extremamente relevante para o crescimento da economia brasileira. Bernardo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, Antônia, pelo convite. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Faça seus comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.